O programa 40 Minutos está no ar, aqui pela sua Foz TV. Hoje entrevistando o empresário John Liao. Liao, antes da gente fazer uma análise da situação de Foz do Iguaçu, que você é uma pessoa proeminente nesse meio, uma pessoa de muitas viagens, vamos saber um pouco sobre a tua vida. Você é chinês ou é iguaçuense? Eu sou nascido na China. Sim. Só que vim pequeno e cresci em Foz do Iguaçu, então me sinto bastante iguaçuense. Você cresceu, estudou aqui? Sim, exatamente. E seus pais estão na China ou já estão aqui? Estão também aqui em Foz do Iguaçu. E vieram para quê? Para investir aqui em Foz mesmo ou no Paraguai? Nós viemos atraídos pelo Brasil, né? Porque na China... na época que meu pai optou por sair, eles tinham problemas ainda, que ele participou um pouquinho do final da Segunda Guerra, então ele sempre teve aquele cisma com o comunismo, então achando sempre que o comunista vai atacar a China, que vai ter guerra. Então, uma parte é sair da guerra numa situação de paz, que o melhor lugar aqui no mundo não existe como o Brasil, um lugar de paz, e também por ser um país grande e de muitas oportunidades, né? Mas o regime na China não era comunista? Nós temos a China comunista, que é a China continental, e o Taiwan, de onde nós viemos, que é a China nacionalista. Só que como o Taiwan, em escala, é muito pequeno em relação à China, e todo mundo vê a potência que está a China, então, se houvesse hoje uma intervenção militar, por exemplo, o Taiwan não teria nem o que fazer. Então, mas isso era uma preocupação de 20 e poucos anos atrás, né? Hoje a intervenção militar já está mais suavizado, né? Sim, você é político também ou se afastou da política? Olha, eu participei de 4 campanhas políticas, participei ativamente, ajudei bastante. Hoje eu não estou, afastado, eu ajudo, participo com ideias, com sugestões que a gente pode mudar realmente o destino de uma sociedade, né, com a atuação da política. Porque eu acredito que para isso que estão os políticos, né? A prioridade primeira deveria ser essa. O que pode fazer de ação para que as coisas melhorem para a população? Então, esse é o meu intuito da política, né? Sempre a gente contribui com as ideias e se elas fossem realmente levadas a cabo e de uma forma harmônica e realmente incisiva, ela pode beneficiar a população. Então, política hoje não atua diretamente, mas a gente sempre participa com as ideias. Mas chegou a ser candidato? Olha, em 1988 foi lançado vereador, só que naquela ocasião não concorri, inclusive saí na chapa do Paulo McDonald Guise. Ele era candidato a prefeito pelo PDT, como hoje, e foi colocado meu nome à disposição, só que era muito novo. Como vice? Não, como vereador. Vereador. Senão você é seu da IJ dele. Opa, o virado, né? Na outra inverteu. Sim. Então, a gente foi lançado, né, inclusive nos jornais antigos, eu tenho até guardado a homologação da candidatura, só que na época expressei que era muito novo para mim e que realmente não poderia contribuir como poderia, né? E na época do Daijó, eu entrei como presidente do PSB, que era o partido coligado, nós entramos com vice na chapa, e aí coordenei a tentativa de reeleição, né, do Daijó, então participei da organização de uma disputa majoritária, né? E você está afiliado ao PT ou PDT? Eu estou afiliado do PPS. Né? PPS, que no Paraná aqui temos Rubens Buenos, né? Então é muito amigo nosso e das quais ideias eu compartilho bastante. Sim, agora você sabe que Foz do Iguaçu está passando por um momento que no âmbito geral é considerado muito complicado. Certo. Você como empresário, como que você avalia essa situação? Bom, nós vemos, economicamente falando, né? Sim, economicamente. Foz do Iguaçu passou por vários ciclos, né? E os ciclos, elas vêm, tem o seu crescimento, tem o seu auge e depois vem o declínio. Então, eu acredito que a cidade, a gente sempre tem que aproveitar os auges para justamente no declínio a gente ter sobrevivência, ter folgas para aguentar. Você vê, nós tivemos o auge de entrada de dinheiro com a Itaipu agora terminou a construção,
As receitas que estão vindo não entram à cidade, porque é diretamente da usina. Você tem o comprismo no Paraguai, que agora nós estamos aparentemente no final, né? Que estão querendo terminar com ela. E o turismo que ela sempre manteve-se numa constância, assim. Inclusive, esses dias estava debatendo com o pessoal do turismo e realmente nós fizemos uma conta. Foz do Iguaçu sempre teve em torno de 800 mil visitantes a 1 milhão de habitantes. Sempre foi essa média, um pouquinho menos, um pouquinho mais. Mas se você for pegar a estatística, ficou nisso. Então, o turismo nosso nunca cresceu, mas também não caiu, porque é um atrativo mundialmente famoso e uma coisa que atrai muitas pessoas por conta. Né? Então, o turismo ela teve uma constância para nós em termos de receita para nós. Aí nós tivemos 5 anos atrás, 5 a 6 anos atrás, com a entrada do Mercosul, que liquidou com o comércio da Vila Portes, que também era um dos pilares de sustentação econômica. Então, veja bem, nós tiramos Vila Portes, tiramos Paraguai, e agora vamos pôr um tripé, a própria cidade, o comércio da própria cidade, né, que também diminui por causa da diminuição do fluxo de movimentação de divisas. Então, praticamente hoje você tem o turismo, um pouquinho da cidade, do comércio local e um pouquinho do remanescente do Paraguai. Então, nós estamos numa situação de uma mesa que foi tirado 3 pés e estão só dependendo do último pé. Então, essa eu analiso mais ou menos a nossa situação hoje, econômica. E houve um longo período também de antipropaganda, em que diziam que aqui tinha células terroristas e ficou aquele problema, e foi um problema mundial. Sim. Né? Porque queriam de qualquer maneira desestabilizar Foz do Iguaçu, talvez por interesses aí de lobbies, porque para fomentar até a Zona Franca de Manaus e outras coisas mais que vinham acontecendo. Certo. É. Heitor, eu gosto de viajar para negócios, né? A gente gosta de visitar bastante lugares. E é incrível, onde você vai, você senta com um grupo de pessoas, empresários, políticos, né? Pessoas influentes, você começa a assistir jornal, noticiário. Quando começa a falar alguma coisa em Foz do Iguaçu, você pode esperar que vem paulada. Olha, então começa a falar, droga, apreendido, eu já estou me preparando que a próxima palavra chama-se Foz do Iguaçu. Tráfico disso, problema disso, matando passarinho, qualquer coisa que acontece de negativo, eles querem imputar para Foz do Iguaçu a responsabilidade. Mas veja bem, tudo bem, essa droga passou por Foz do Iguaçu, mas não é a Foz do Iguaçu quem forneceu a droga, porque Foz do Iguaçu é uma cidade fronteiriça com 3 cidades, com 3 países. Ou você pode pegar, por exemplo, a Uruguaiana, é uma cidade, uma fronteiriça. Então, se a droga vem por Uruguaiana, por exemplo, não é culpa de Uruguaiana a entrada da droga. Então, de quem seria a culpa? Bom, aí nós temos toda uma infraestrutura que devia ter sido posto, né, para proteger isso. Tá, agora você pedir para poucos policiais vigilar 19 cidades ao longo do Lago de Itaipu, como a gente sabe que a Polícia Militar sofre com isso, vai imputar isso? Não pode. Polícia Federal está com a ponte, está com o lago, com um monte de coisa em cima. Então, veja bem, não pode jogar a culpa em Foz do Iguaçu. Mas não há uma culpa, mas é algo espontâneo, porque não tem como dar uma notícia dessa. Sem citar se prenderam drogas aqui, não tem outra maneira. Sim. Todos esses acontecimentos, as manifestações, aqui nós temos um problema social, um problema que já vem de longa data, uma herança social aí que querem agora resolver de uma hora para outra. Sim. Então, vamos debater um pouquinho sobre a ponte, sobre esses acontecimentos que estão acontecendo. Sim. Vamos falar sobre isso daqui a pouco, porque nós vamos agora para o intervalo comercial e voltaremos logo em seguida com o programa 40 Minutos. O programa 40 Minutos está de volta agora com o seu segundo bloco, hoje entrevistando o empresário John Liao. Liao, o Foz do Iguaçu passou agora, ultimamente, por um ciclo também, já que você estava falando em vários ciclos, uma herança em que a população se habituou a passar o contrabando, uma coisa que foi, talvez, assim, não por intenção da Receita Federal, deixar que acumulasse isso, mas
Infelizmente, a política passada deixou até chegar um ponto em que o próprio sacoleiro queria criar a Associação dos Sacoleiros do Brasil. Pois é. Chegou a esse nível, tá? Então hoje, o que você acha, como que você analisa isso em a Receita Federal, de repente querer cortar subitamente? É como um trem em alta velocidade e de repente querer barrar. Nós sempre debatemos, né? Nós, vamos supor, de uns 5 anos para cá, a gente sempre fala que vemos esse debate que isso é uma ilegalidade, você tem uma evasão fiscal muito grande. E é verdade, o que você deixa de comprar dentro do Brasil, o que você compra no Paraguai e traz aqui para dentro, você prejudica realmente a indústria nacional. Isso do ponto de vista de quem está aqui dentro do Brasil. Então, eu analiso hoje essa situação sob dois ângulos. Você tem o ângulo institucional, que corresponde ao que o Brasil precisa, o Brasil quer, e você tem o ângulo de quem vive dessa atividade. Bom, aí você vai pesar. Você tem um Brasil, né, de 170 milhões de habitantes, e você tem uma cidadezinha chamada Foz do Iguaçu, em que é sempre bombardeado com notícias ruins, e que dá essa impressão de quem mora, por exemplo, em Minas Gerais e São Paulo, que se trancar aquela cidade, como tampando não vem. Então, de repente, né, vão fechar aquela ponte pelo lado do Brasil, que não acontece, não vem mais nenhuma bomba. Mas não vem por aí. Nós precisamos respeitar a ação da Receita Federal, porque ela está apenas cumprindo lei. Eu vejo a entrevista do delegado explicando isso, explicando aquilo. Realmente, ele está, como funcionário público, como agente, né, cumpridor da lei, ele tem que executar isso aí e cumprir a lei. O que nós estamos sofrendo aqui é a função social, é o problema social. Essa grande massa de pessoas, que a gente fala em 5 mil, 6 mil, 10 mil, mas olha, então eu quero dizer, é muito mais gente envolvida. Você vê gente vem do Nordeste, do Norte, vem pessoal do Sul, vem pessoal de Goiás. Olha, se você realmente fizesse um levantamento real de pessoas envolvidas, isso é muito mais do que 10 mil pessoas. E esse pessoal acostumou a ganhar dinheiro de uma forma, trazer mercadoria, usar um esforço físico razoável e trazer uma remuneração, por exemplo. Uma pessoa chega a ganhar R$2.000 por mês, R$3.000 por mês. Se ele fosse trabalhar de funcionário, ele vai ganhar R$400, R$500. Então, ele acostumou a gastar esse valor. A família dele está acostumada com isso. Então, de repente, você fala, acabou. Então, ele tinha dívidas constituídas, ele tem gasto, um padrão de vida razoavelmente que ele construiu ao longo desses tempos. De repente, ele comprou uma casa financiada, então, ele sofre muito com isso. Então, por isso que nós vemos uma reação muito forte por parte dos sacoleiros. Nós sentimos que nos últimos meses aí aumentou o índice de criminalidade. Você compactua que deve ser por causa disso, né? Ela não deixa de ter influência, como eu falei. As pessoas já tinham um ganho razoável, eles estabeleciam um padrão de vida. Você começa a diminuir isso, tem reflexos na família dele, no círculo de amizade, no convívio dele. Então tudo isso afeta as pessoas. Tem pessoas que se conscientizaram e falaram, bom, vai terminar essa questão de mercadorias, eu vou embora, vou procurar atividade. Mas tem gente que não quer isso. Sim. Que ele prefere arriscar, não, vou lá, vou perder, mas vou tentar passar 10 vezes e perder uma. Então, você está forçando uma massa de pessoas a ir a correr risco. Uhum. Isso não é bom. Isso não é bom, você forçar a pessoa a correr risco, a arriscar. Eu vejo que grande parte do empresário está apavorado, realmente apavorado. Já me ligaram esses dias até comentando que a Receita Federal deveria deixar uma parte leiloar essas mercadorias e deixar uma parte desse dinheiro para os problemas sociais do município. Você acha que isso seria razoável? Sim, inclusive isso está dentro da lei, é uma permissibilidade. Sim. Que a Receita teria poderes para destinar uma quantidade X, né, mas para em creche. dinheiro? Em dinheiro. Não em dinheiro, seria doações em mercadorias. Sim. Para que as entidades façam, por exemplo, bazares, leilões, né? Isso eu acho que é muito importante. Eu sempre preguei que poderia ser, por exemplo, tem muitas coisas que são incineradas, né? Mas aqui são por lei, por exemplo, CD, pirata, essas coisas que você não pode vender no leilão, porque é contra a lei. Mas eu acredito que brinquedos, muitas coisas, até pneus que foi doado, computadores, peça de computador, muita coisa poderia aumentar essas doações, né, como a tua sugestão, aumentar essas doações para minimizar um pouquinho. Lógico que ainda seria uma medida paliativa, mas já ajudaria
Sim. em alguma coisa, né? E o que me falaram era o seguinte, não é doações, seria vender essa mercadoria, né? E deixar o dinheiro para o município, uma porcentagem, talvez 10, 20% de toda essa verba, que ela vai para o governo, se não me engano, e é distribuída. Sim. Então ficaria aqui, no ponto de origem, onde o problema social não foi resolvido ainda, né? Agora, esse povo todo aí, esse pessoal que está apavorado, desempregado, você, como empresário, você não vê uma solução imediata para isso? Olha, para essa quantidade de contingente, para esse número de pessoas, é difícil. Porque você tem que criar condições de trabalho. Você tem que criar atividades ou industriais, ou de serviço, ou no setor de turismo, para alocar essas pessoas. E que eles tenham um rendimento, um salário razoável. E nós vemos que hoje você teria, na nossa cidade, você tem predominantemente, o setor mais forte seria o turismo. Só que foi o que eu comentei com muitas pessoas. Vamos entrar no setor turismo. Bom, você tem um grupo de pessoas que já trabalham com turismo faz 15, 20, 30 anos. Então, por exemplo, uma agência de turismo receptivo, ela trabalha com 10 combis, com 10 vans. São 10 vans que já trabalham faz 10, 15 anos com ele. Então, você vai colocar mais 5 vans para participar. Então, essas coisas novas que vão entrar, na minha opinião, vai acabar dividindo, né, um bolo, um setor que já está com bastante gente envolvida, né? Lógico, concorrência é normal. Só que eu acredito que se você jogar, por exemplo, hoje, 1000 veículos, 1000 vans ou 1000 táxis, né, no setor turístico, você não tem aquela quantidade de turistas novos que vão vir e usar esse serviço. Então, essa pessoa que você joga dentro do setor vai dividir. Sim. Né? Aí você vai acabar criando um problema no setor que já está ali trabalhando. Então, a alternativa é o quê? É indústria, é serviço, é procurar outra alternativa. Sim. Só que essas alternativas precisam ser construídas, precisam ser fomentadas e que dê certo. E nós ficamos sabendo agora que o nosso distrito industrial foi considerado inviável pelo IBAMA. Você sabe por quê? Eu acompanhei um pouquinho pela Gazeta, Heitor. Eu não me aprofundei no assunto, sim, mas pelo que eu vi, ela fere uma lei federal, porque a partir do Parque Nacional, que é Parque de Preservação, ela tem um limite de 10 quilômetros que você não pode ter atividade industrial nela. E parece que, infelizmente, teria que confirmar isso, que o nosso Parque Industrial está dentro dos 10 quilômetros. Está dentro? Vamos afastar o Parque Nacional, então. Pois é, só puxar aqueles 300 mil hectares e puxar um pouquinho para lá. Não, mas é um absurdo, com toda essa estrutura que já foi criada ali, né? Foi gasto dinheiro. Foi gasto muito dinheiro. Bastante. Eu vejo que tem coisas que deveriam ser adaptadas, já que não foi consultado antes, né? Porque o prejuízo vai aumentar ainda, vai ser muito pior ainda do que já está. Sim. Pelo que veiculou no jornal, se realmente estivesse dentro dos 10 quilômetros, então é um caso sério, porque você não pode sobrepujar a lei federal, a lei ambiental. Ela tem hierarquias de lei. Então, a lei federal, a estadual não pode abolir uma lei ou tirar o que ela determina. E a municipal também não pode ir contra a estadual nem a federal. Sim. Vamos falar um pouco da política nacional. Como que você está vendo todos esses acontecimentos? A dancinha da pizza, como que você avalia isso? Olha, esse é um tema assim, eu acho que a gente não sabe se ri ou chora, Heitor. Sim. Porque se você for prestar atenção do que está acontecendo, você tem que chorar. Mas aí se você vê a reação que está acontecendo, os protagonistas, o que os protagonistas estão fazendo com eles mesmos, você tem que rir, porque é uma grande comédia. Porque nenhuma nação, olha que eu andei bastante, eu conheço muitos países fora, e olha, se você contar o que acontece realmente nesse congresso, essas situações, ninguém acredita, eles vão achar que você está contando uma peça de comédia. Porque, vamos citar, por exemplo, você pega a corrupção todo país tem, né? Você vê a China, né? Fazendo paralelo à China, a China está crescendo, né, extraordinariamente, está muito bem instruído, está muito bem administrado, né, as políticas. Mas você dizer que a China não tem corrupção? Claro que tem. E acredito que
em escalas gigantescas também. Então nós vamos falar sobre a China daqui a pouco, porque vou te pedir um tempo. Certo. Nós vamos para mais um intervalo comercial e voltaremos logo em seguida com o programa, terceiro e último bloco do programa 40 Minutos. Tá certo. O programa 40 Minutos está de volta, agora com seu terceiro e último bloco, hoje entrevistando o empresário John Liao. Liao, você que viajou bastante, você tem ido para a China, tem muitas novidades para contar, porque a China se transformou num imenso canteiro de obras, um exemplo para o mundo. Só que antes de você relatar, assim, entrar na área econômica, eu quero que você me fale como que o político lá é tratado, o político que pega, que rouba o dinheiro do público. Aí você vê uma grande disparidade, né? Quem acompanhou essa CPI, essa situação, o deboche, né? O deboche, exatamente. Que eu achei o cúmulo, que seria aquela dança daquela deputada Ângela Guadagnino, isso. Que nas palavras de um senador, que diz assim, ó, esse foi um samba em que o enredo foi repugnante e a coreografia grotesca. Isso repetindo as palavras do senador, porque realmente ele queria expressar o nojo que ele sentiu por isso. E ela era do Código de Ética. Sim, infelizmente, era a única representante do PT né, no Conselho de Ética, e ela segurou o processo do José Janene, por exemplo. Não me interessa se ele é culpado ou não, eu estou falando em fato. Ela segurou desde outubro de 2005 o processo Janene, até hoje não deu uma entrada, não fez nada. Né? E todos os processos que era prospectista, ela pediu vista. Então é uma ação assim deliberada, que você vê que de ética não tinha muita coisa ali, né? Mas quem somos nós para julgar, né? E é um protecionismo contínuo, um tentando segurar o outro lá, se agarrando no outro. Exatamente. Na China, por exemplo, como eu disse anteriormente, corrupção com certeza há e é punido com muito rigor. Né? O pessoal fala que os chineses são inteligentes, né? Com certeza. Para fazer maracutaia também são inteligentes, né? Só que lá tem um problema. Lá a lei diz o seguinte: se você for mexer com dinheiro público, tá? É pena capital. É a pena de morte. Pena de morte. O mais suave, se tiver perdão, é pena perpétua. E como é que eles matam a pessoa lá? O mundo ocidental sempre assistiu, né? Quando tem fuzilamento. No paredão? No paredão, e aí a família tem que pagar a bala. A família que paga a bala ainda, que porque vai ser, é um patrimônio público. Além disso, mas o foco da bala não é exatamente o valor da bala, que é pouco. É que na China, você fala muito em tradição, fala muito em honra da família. Né? Então, por exemplo, se um filho faz uma barbaridade, ele não desonra ele desonra a família, né? E a família, se sente envergonhada, ela tem que resolver isso aí. Né? Então, o fato de levar uma bala, a família, imagine a humilhação de uma família que tem um filho ruim, ou um tio ruim, um pai ruim. Ele tem que comprar aquela bala que vai ultimar a vida dele, tá? É a vergonha da família ter levar isso aqui até lá no local de fuzilamento, entregar a bala para o Estado, matar essa pessoa ruim que surgiu na família. Essa é a ovelha negra. E não dá para trazer para o Brasil essa tecnologia? Olha, aí é complicado. Olha, aqui? Se importar essa tecnologia aqui, vai ser muito complicado aqui no Brasil. Será que sobra algum político? Olha, vai ser muito complicado. Você mexer com o dinheiro público e resultar em fuzilamento, aqui vai dar complicado. Sim. E, Liao, a China em si, porque ela vinha de um regime comunista que parecia um imenso gaiolão, a pessoa, tudo ali tinha que prestar conta. Assim, comparando, se fosse viajar de Foz do Iguaçu para Santa Terezinha, tinha que ter autorização do Estado, era esse tipo de controle, Sim. né? E hoje está tudo livre? Não está tudo livre, hoje está bastante livre. Hoje, politicamente, na China, você tem um controle muito forte estatal. Só que lá, praticamente, podemos resumir da seguinte maneira. Lá ficou da seguinte maneira: política, eu cuido. Agora, eu também, o resto eu faço tudo. Eu cuido da economia, eu faço tudo certinho, tudo que o povo precisa eu estou cuidando, e o que você reclamar eu faço na hora. Uma reclamação, por exemplo, né, que falta uma infraestrutura, uma ponte aqui, não vai demorar 5 ou 10 anos para ser decidido, aí briga o prefeito com o governador, e aí entra os deputados, eu quero ser autor, não. Primeiro faz a ponte, resolve o problema do povo. Quem vai construir, se vai superfaturar, se vai acontecer alguma maracutaia,
é outra casa. Primeiro você tem que fazer a ponte, ela vai ser feita, né? Com superfaturamento ou sem superfaturamento, não importa, vai acontecer. E aqui você vê muita situação que entre licitar, entre querer fazer, aí passa 2, 3 anos de discussão, aí entra a licitação, aí dá problema na licitação, para tudo, quando você vê já passou 10 anos, a ponte não está pronta. Né? Então é um exemplo que é dado. Então lá é resolvido. Se tem corrupção, eu não posso dizer que não. Com certeza pode haver, mas que a ponte foi feita, foi feita. A prioridade é resolver o problema. Realizar.